Olá, tudo bem? No vídeo anterior eu falei sobre o que é ansiedade, os efeitos da ansiedade no nosso organismo, né? Quais são os sintomas mais frequentes. E hoje eu vim aqui falar para vocês um pouco sobre a ansiedade na gestação. A ansiedade é uma das alterações emocionais mais prevalentes durante a gestação. Por quê? Porque a gestação é um período de muitas mudanças, é um período de transição na vida da mulher, na vida do pai, né? Muitas vezes na vida até dos familiares ali que compõem a rede daquela mulher. Então é um período que vai trazer muitas transformações, muitas mudanças na vida da gestante, na vida dessa mulher. Ela vai ter alterações aí, né? Mudanças físicas, mudanças comportamentais, mudanças hormonais, mudanças emocionais, né? Então todas essas mudanças, elas geram sim, né, um maior grau de ansiedade. Elas vão ocasionar com que a mulher se sinta mais ansiosa. E dependendo do trimestre da gestação, o nível de ansiedade ele vai aumentando, ele vai ser maior. Então é normal e é esperado que durante esse período de gestação, né, durante esse momento, em torno desse nascimento, da espera desse bebê, a mulher, a gestante, ela sinta-se mais ansiosa, que aumente, que intensifique um pouco mais os sintomas da ansiedade. Muitas mulheres já são mais ansiosas antes da gravidez e com a gravidez podem sim ter um aumento mais significativo. Então, é normal e é esperado. O que não é normal durante o período da gestação é que a mulher tenha uma alta ansiedade, uma ansiedade exacerbada, uma ansiedade que cause, que gere outros problemas. Porque o aumento da ansiedade nesse período, de forma maior, né, mais intensa, mais frequente, ela pode sim levar a algumas complicações, alguns problemas durante a gravidez. Mas primeiramente nós precisamos entender isso, que é normal se sentir mais ansioso, é normal ter mais ansiedade durante o período da gestação, tanto para a mulher, como eu falei, quanto também para o pai da criança, para os familiares que estão mais próximos, né? Todo esse contexto da espera, toda a preparação da espera, da chegada do bebê, gera sim, né, um pouco mais de ansiedade. E aí, dependendo do contexto na qual aquela mulher vive, dependendo das características, né, da personalidade, da forma como que aquela mulher ela vivenciou sua vida, da sua história de vida, essa ansiedade ela pode ser ainda mais intensa do que para outras mulheres. Então, essa é a primeira coisa que nós precisamos ter claro, que a ansiedade na gravidez é normal e é esperado. É um dos momentos da vida na qual se é esperado que há uma intensificação dessa ansiedade. Contudo, não há alta ansiedade. A alta ansiedade não, é uma ansiedade mais em nível mais grave. Ela não é esperada e ela não é normal que a mulher se sinta, né, esse alto grau de ansiedade, esse alto nível de ansiedade. E aí, nesses casos, é preciso sim ter um cuidado, é preciso ficar alerta e é preciso procurar ajuda. No Brasil, as pesquisas têm mostrado que 35% das gestantes apresentam alto nível de ansiedade. Então, essa é uma preocupação em questão da saúde mental materna. Então, 35% das gestantes no Brasil vão estar em níveis elevados de ansiedade e vão precisar de um acompanhamento, de uma atenção maior neste período. Alguns fatores de risco podem desencadear e podem aumentar os níveis de ansiedade durante esse período. Entre eles estão a pouca idade materna, ou seja, quanto mais nova a mulher se tornar gestante, a mulher, né, se vê gestante, mais sim pode ser o risco dela desenvolver uma alta ansiedade pelas próprias questões que envolvem, né, o seu período de vida. Por exemplo, adolescentes que se veem grávidas, elas já estão passando por um período de intensas mudanças, já estão passando por várias situações, né, neste momento.
e podem não receber apoio, podem ser duramente criticadas, julgadas por terem engravidado na adolescência. Então, todo esse contexto da adolescência pode ser um dos fatores que vão aumentar e intensificar essa ansiedade. Outras pesquisas realizadas também com gestantes têm mostrado que a baixa escolaridade, mulheres com níveis mais baixos de escolaridade, elas acabam sim tendo um nível maior de ansiedade, um aumento a mais de ansiedade do que mulheres, muitas vezes com um nível de escolaridade maior. Questões financeiras, né? Mulheres que vivem em situação de baixa renda ou com dificuldades financeiras também podem desenvolver mais ansiedade na gravidez, né? Pelos fatores que envolvem essa espera, essa chegada do bebê, e aí não ter todas as condições financeiras, ou às vezes já está passando por vários problemas financeiros, várias dificuldades financeiras, e aí ter que lidar com a chegada do bebê, com a preparação desse bebê, com tudo aquilo todos os gastos que, né, essa chegada desse bebê ela ocasiona. Então isso sim também pode ser um fator a mais de ansiedade. Histórico, né, de abortamento anterior, mulheres que já passaram por abortos anteriores àquela gravidez também podem ter um nível mais elevado de gravidez, elas podem ficar mais elevado de ansiedade, elas podem sim ficar mais ansiosas, apreensivas, tensas, com medo de que aquela gravidez também seja, né, um possível aborto. Mulheres que têm a possibilidade de abortamento naquela gravidez ou que passam por alguma situação que há algum risco para aquele bebê, né, durante aquela gravidez, elas também vão se sentir mais ansiosas. Mulheres que passam por alguma complicação, alguma situação, né, questão de saúde, também têm maior probabilidade de terem alta ansiedade. E mulheres que vivem também situações de violência doméstica. Esse contexto, a situação na qual ela vive, também já é um fator que gera muita ansiedade. No período da gravidez, isso aumenta ainda mais. Então, esses são alguns dos fatores, né, que os estudos, as pesquisas que fazem, né, que são feitas com gestantes, têm demonstrado. E quais as consequências, quais os efeitos dessa alta ansiedade para a vida da mulher e para a vida do bebê? Há consequências? Há. Gestantes que têm níveis elevados de ansiedade, elas têm maior probabilidade de terem algumas complicações. Entre elas, complicações obstétricas, durante o parto, elas podem ter um parto prematuro, antecipação do parto, elas podem ter um parto mais prolongado, então, ao invés de elas terem, né, um parto numa situação normal e adequada, elas podem estender esse trabalho de parto, se tornando um momento mais árduo, mais difícil, mais doloroso. E com isso também elas podem vir a ter uma cesárea evitável. Muitas vezes ela está planejada, ela se planejou, se organizou para ter um parto normal, mas diante do seu alto nível de ansiedade, diante dessa alteração emocional, diante do prolongamento do trabalho de parto que ela pode vivenciar, ela pode sim não conseguir, né, ter o seu bebê da forma que ela planejou. Ela pode vir a precisar então de uma cesárea ou solicitar uma cesárea ali diante de toda aquela sequência. Também é que a mulher pode desenvolver outras alterações emocionais no pós-parto. Por exemplo, ela pode vir a desenvolver uma depressão pós-parto devido ao seu alto nível de ansiedade durante a gravidez. Devido à prematuridade, né, que pode acontecer do parto, o bebê também pode, além, né, de não estar preparado para o nascimento, ter que nascer antes, né, do seu momento, ele pode nascer com baixo peso, ele pode ter, né, naquele momento do parto um sofrimento fetal, ele pode ter outras complicações e precisar de um cuidado aí numa UTI, né, numa UTIM. Pode haver dificuldades na relação mãe-bebê, porque uma mulher que está, né, extremamente ansiosa na gravidez, um alto nível de ansiedade na gravidez, e ela pode ter uma dificuldade, uma alteração emocional no pós-parto, ela pode não estar ali com toda, né, a possibilidade dos cuidados do seu bebê, ela pode não estar bem,
né, emocionalmente, né, para poder cuidar desse bebê, ou ela pode tentar ali super proteger o seu bebê, ela pode tentar ter todos os cuidados possíveis e de forma mais exagerada, de forma mais exacerbada, e muitas vezes até dificultando essa relação, né, mãe-bebê ali. A criança pode vir a ter, devido a essas dificuldades na relação com a sua mãe, né, da relação mãe-bebê, ela pode vir a ter atrasos no desenvolvimento infantil, né, por essa talvez ou superproteção ou pela não ação daquela mãe, porque aquela mãe não está bem para realizar os seus cuidados, para interagir com ela, para estimulá-la. Então ela pode vir sim a ter também atrasos no seu desenvolvimento infantil. Então são várias as consequências, são várias as situações na qual a alta ansiedade durante a gravidez pode gerar na vida daquela mulher, na vida do bebê e até na vida familiar, na relação conjugal. Também pode haver prejuízo nessa relação e assim também no contexto familiar. Então, daí a importância de ter esse cuidado, de ter essa atenção desde a gestação. Familiares, profissionais de saúde precisam ficar atentos também com o nível de ansiedade que aquela gestante está vivenciando. Assim como a própria gestante, a ficar atenta aos sinais, aos sintomas na qual ela tem manifestado e procurar ajuda, procurar um apoio, seja do psicólogo, né, em casos apenas de alta ansiedade, ou em caso de uma cronificação ainda maior, procurar também ajuda psiquiátrica. Ou às vezes, né, o próprio psicólogo ali vai avaliar e já vai indicar, né, o acompanhamento psiquiátrico. Porque sim, o nível de ansiedade pode ser tão elevado que a mulher pode desenvolver algum transtorno de ansiedade. E aí vai precisar, então, de um acompanhamento ainda mais presente desses profissionais, né, e aí é também a indicação de medicação.